JP, boa noite a todos vocês. Prazer muito grande falar com vocês. Prazer é o nosso, presidente. É o seguinte, eu ia começar a entrevista, mas como o senhor conversou com o nosso Guilherme Cimatti, fora do ar também, faço as honras da casa, Cimatti, o seu convidado, o presidente do Fantástico Futebol Clube, Modesto Roma Júnior, na nossa escuta. Eu tenho um carinho e admiro muito, o presidente sabe disso. Tudo bem, presidente? Boa noite. Oi, Cimatti. Boa noite. Presidente, Grande abraço para você. qual a expectativa para esse jogo contra o Galo na Vila Belmiro, né? E eu queria também saber, já emendando, já vamos logo para a pergunta que eu ia fazer depois, presidente, se tem alguma possibilidade do Elano ser efetivado como técnico do Santos pro ano que vem. Olha, Cimatti, eu vou responder a segunda pergunta, que eu acho que é mais importante. A do jogo do Atlético, o Cimatti, é futebol. Nós precisamos ganhar, nós estamos trabalhando para ganhar, porque é importante para a gente ganhar, para estarmos vivos como estamos na disputa do título. Quanto à questão do Elano. A questão do Elano, existe uma programação nossa, uma programação do Elano de 2018 ser um ano de formação do Elano. Ele vai se dedicar, vai continuar trabalhando no Santos, mas vai estar com o foco na formação dele. É algo que já estava programado, que é desejo nosso e dele fazer os cursos que ele precisa fazer da CBF, e isso ele vai fazer em 2018, conforme nós já tínhamos combinado. Presidente, aqui Vinícius Bueno, boa noite, tudo bem com o senhor? Oi, Vinícius, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Antes de fazer uma pergunta relacionada a essa troca no comando, saída do Levir e o Elano assumindo o comando técnico do Santos, eu queria só recuperar um assunto que rendeu muita polêmica, né? Que foi aquela situação do omelete de bacon. Te incomodou essa repercussão que deu, presidente, até pela maneira com que muitos acabaram tirando sarro? Queria ouvir um pouco como é que o senhor recebeu toda essa repercussão em função daquela frase? Olha, sabe o que me preocupou? Eu acho que a população, eu achava que estava mais informada. Essa parábola do omelete de bacon é uma parábola muito conhecida. Se você digita porco e galinha na pesquisa na internet, você vai ver que isso não é algo que eu tenho inventado ou algo novo, mas é uma colocação, um exemplo claro sobre a importância de você ser comprometido muito mais do que você ser simplesmente participativo numa situação. Então, o que preocupa, o que deixa a gente aflito é que não seja algo comum e corrente o conhecimento de uma fábula, de uma parábola como essa. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que costumo brincar bastante, eu não gosto de uma sisudez, eu acho que a gente deve conversar muito mais coloquialmente, não com um formalismo que eu acho desnecessário. Eu acho que, pelo menos, se deu essa repercussão toda, serviu para que as pessoas reflitam um pouco mais sobre a necessidade de ser muito mais envolvido, muito mais comprometido do que simplesmente participar das coisas. Em relação a essa troca no comando, presidente, o senhor, pelo menos a informação que chegou para todos nós é de que o senhor aceitou essa solicitação do elenco para que o Levir fosse mantido no cargo. E ele durou só uma única rodada, que foi na sequência aquele clássico contra o São Paulo. O Santos jogou muito mal. O senhor se arrepende de não ter feito aquela troca antes do clássico contra o tricolor paulista? Eu acho importante a gente dizer, eu já disse isso algumas vezes, e vou repetir.
Essa história de que eu atendi uma solicitação do elenco foi uma desculpa que aqueles que tomaram a barrigada e anunciaram prematuramente a saída do Levir acharam para justificar a sua precipitação e a sua notícia antes da hora. Eu me lembro bem naquele dia que eu conversei com o Simati, que está aí do seu lado, alguns minutos antes de eu conversar com o Levir, e o Simati me perguntou, posso cravar que ele caiu? Eu disse, não faça isso, Guilherme. Ele não caiu, ele está vindo aqui, eu vou conversar com ele, não precipita, porque não existe nada disso. E o Simati pode confirmar exatamente isso que eu estou falando. Foi isso mesmo, né, Simati? Foi isso sim. Então, não houve nenhuma demissão e desdemissão do Levir. Houve, naquele momento, uma decisão e um sentimento na conversa que nós deveríamos manter as coisas no estado que estava. Perder do São Paulo ou ganhar do São Paulo é um resultado absolutamente normal dentro de um campeonato difícil como esse que nós estamos disputando. Ô, presidente... Agora, oi, desculpa, presidente, pode ser. Não tem por que arrepender ou não arrepender daquele momento. Aquele momento, nós tomamos a decisão que nós entendíamos que tínhamos que tomar. E a vida que segue. Presidente, agora sim, o Capelanes, como vai, presidente? Tá 100%, né? Desculpa, eu não ouvi. Tá me ouvindo agora, presidente? Agora estou. Maravilha, é o Capelanes, estamos 100%, né? O pessoal já perguntou se tá tudo bem, graças a Deus. É o seguinte, presidente, o senhor nunca foge do palco, como a gente costuma falar. Em tempos bons o senhor atende, em tempos ruins o senhor atende também. Então eu já vou aproveitar para fazer duas perguntas. Agora, oi. Capelanes, deixa eu só fazer um comentário. Com certeza. Porque você sabe que eu ouço muito vocês, né? Sim. E outro dia eu estava ouvindo vocês criticarem um outro presidente por ele não ter falado no momento. E eu, de novo, vou discordar de vocês, tá? De você, pessoalmente, claro. Naquele momento era você que estava falando. Não é fugir ou não atender um determinado momento. Hoje, quando o Simati me ligou, ele disse, Simati, vamos deixar para outro dia. Hoje é meu dia de folga, não vou falar com você. Não, vamos falar. E eu sempre atendo. Agora, quando a gente, porventura, não atende, e naquele dia foi o Leco que não quis falar, porque ele passou pelo Simati no saguão do Pacaembu e não quis atender, pode ter certeza, eu conheço bem o Carlos Augusto e sei que não é nem desrespeito à imprensa, nem desrespeito ao torcedor de São Paulo. Naquele momento, ele entendia, não tem procuração nenhuma para defender o Leco, não, tá? Estou falando porque é um sentimento e você sabe que eu sou muito transparente nessas coisas. Claro. Eu admiro vocês muito, respeito vocês muito e por isso eu estou dizendo, não acho que nós, dirigentes, temos essa coisa de não querer falar ou de fugir das perguntas. Nosso sentimento não é esse, pode ter certeza, viu, Capelani? Sem dúvida. Não, eu respeito, presidente. E realmente, algumas vezes a gente faz até algumas críticas, e quando eu falo a gente, até generalizo a imprensa. Às vezes algumas críticas também são incabíveis. Mas neste caso, eu até agradeço a sua audiência, mas é que às vezes, presidente, a gente acaba comparando um dirigente com o outro. Quer dizer, quando tá no bem bom, geralmente todo mundo atende. Isso inclusive jogador, isso inclui dirigente, seja ele presidente ou o menor cargo. Mas quando sempre está num momento um pouco mais complicado, desaparecem. E isso aí chama a atenção principalmente do público. E quando me referi ao Leco, e eu acho que o senhor também tem razão, e até bacana que coloque aqui no microfone o seu ponto de vista,
é que os próprios torcedores falam o seguinte: poxa, quando o São Paulo estava bem antes, anunciando novas contratações de jogadores, antes o Twitter do presidente do São Paulo bombava, aquela coisa toda, tinha videozinho. Aí começou a ficar na Série B, naquela coisa de zona de rebaixamento, desapareceu, não dava entrevistas, e por isso que vieram as críticas, no caso, pelo menos de minha parte, mas entendo 100% o seu posicionamento com isso também. Mas é ruim que a gente acabe comparando, porque é aquela coisa que eu falo. O próprio Maurício Gagliotti, que é um cara que atende a imprensa, passa em zona mista, atende também o telefone. Eu não tô também cobrando, achando que eu acho que, presidente, o senhor como jornalista, quando um dirigente fala, quando um jogador fala, ele tá não falando para a imprensa, mas ele falando diretamente com o próprio torcedor, não? Olha, você sabe que eu, como jornalista, também sou prometer, né? Todos nós, por vício de profissão... Tá na veia, tá na veia. Tá na veia. Mas vamos deixar pra lá. Eu não estou aqui para fazer análise de imprensa, nem defender meus companheiros cartolas, como chamamos, né? Tá bom. Bom, presidente, eu vou para logo duas perguntas que eu tenho curiosidade para depois falar também sobre um assunto bacana, porque muita gente, o Santos tá em crise, o Santos tá complicado. Terceiro colocado, brigando francamente com o título. Se vencer sábado, o Atlético Mineiro fica 3 pontos e tem o derby no domingo. E já eu quero saber sobre esse contrato do material esportivo que disseram aí as informações do Melhor da História. Já eu pergunto sobre isso também, presidente. Mas eu tenho uma curiosidade em relação... E eu acho que é muito bacana que o senhor apareça no microfone para explicar um pouquinho mais dessa situação. Duas. A primeira em relação ao Zeca. Jogador que não quer ficar, isso em qualquer âmbito trabalhista, seja em rádio, seja em televisão, seja no futebol. Se a gente não está satisfeito com o nosso emprego, simplesmente veja contratualmente o que podemos fazer perante a justiça e saia. Mas me parece que no caso do Zeca foi pelas portas dos fundos, não foi, presidente? Porque simplesmente largar o barco enquanto você ainda está negociando a sua rescisão contratual, e já emenda o seguinte: muito se fala de uma troca Zeca e Roger Guedes. Isso realmente aconteceu ou são mais bulhufas da imprensa esportiva? Se houvesse alguma negociação, poderíamos até negociar. Nunca houve momento nenhum. O que houve foi simplesmente uma tentativa de se tentar alguma coisa que se achava que podia conseguir. É um assunto que está no Departamento de Recursos Humanos, está no Departamento Jurídico do clube, e vai ser decidido no Departamento Jurídico. Agora, é um atleta que tem os direitos econômicos e tem um contrato vigente. Quando a gente não cumpre o contrato, quem não cumpre paga as multas. Então, é assim que vai ser levado, é normal. Quando o Santos não cumpriu em 2014 algumas coisas, tivemos alguns contratos rescindidos. Agora, quando o atleta não cumpre, ele também tem que pagar pelo não cumprimento. Mas isso é um assunto do Departamento Jurídico. Não me cabe comentar, não me cabe falar nada a esse respeito. Boa. Vinícius Bueno, mais um questionamento para o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, ao vivo aqui no Esporte em Debate. Presidente, queria que o senhor explicasse se realmente houve um contato do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, para uma possível troca entre o Zeca e o Roger Guedes para 2018 e se há interesse do Santos na contratação desse atacante do Palmeiras, caso, evidentemente, o lateral não fique para o ano que vem. Vou dizer uma coisa para você, Maurício é meu amigo pessoal. O Maurício não me ligou por nada. Aliás, não me ligou nem por outra razão. Não nos falamos nesses últimos 15 dias. Não há nenhuma conversa, nenhuma situação nesse sentido. O que existem são criações e factoides. Nada mais do que isso. Presidente, de 0 a 10, qual é a nota do jogador Zeca?
O jogador Zeca é um atleta campeão olímpico, um dos poucos medalhistas de ouro olímpicos do futebol brasileiro. Né? É um jogador fantástico, maravilhoso. De 0 a 10, considerando 10 o Newton Santos. O Newton Santos é incomparável. O Newton Santos não merece 10, ele merece 1000. E o Zeca merece? Sei, eu acho que a história vai dizer. O Newton Santos tem uma história bastante longa e a história pode julgar. Eu acho que no futuro a história julga cada jogador. Um clube nota 10 como é o Santos merece passar por isso? Não sei. Cada um julga o que quer julgar. Eu acho que cada um toma as suas atitudes e arca com elas. E para fechar da minha parte, presidente, de 0 a 10, Roger Guedes. Bom jogador, bom jogador. Só aquele cabelo que é ruim, presidente. Aceitaria trocar os dois? Se houvesse essa possibilidade? Não sei, eu acho que essa análise quem faz é a nossa equipe técnica. Mas como esse assunto não foi sequer cogitado, não sei, eu não ouvi ninguém falando sobre isso. É muito mais uma especulação. Muito mais não, é só uma especulação. Se tivesse alguma coisa, com certeza eu teria conversado sobre isso com o Maurício. E eu já lhe disse, não falamos sobre isso. Vou até ligar amanhã para o Maurício para saber alguma coisa. Ô, presidente, para fechar com o senhor rapidinho, então, esse novo Rodrigo aí com Y, quanto por cento que o Santos tem? Porque os ouvintes estão enfurecidos aqui no WhatsApp querendo saber, que muitos falam, o novo Neymar, o novo Robinho, e esse moleque aí, mais um, presidente. O Santos tem 100% dos atletas, até porque a legislação da FIFA não permite que seja diferente. Boa, excelente, então. Ô, Simate, você tem mais uma? Eu vou liberar o presidente, porque eu queria só saber antes mais um assunto sobre o material esportivo. Aliás, também. Não só o Rodrigo, não, viu? Não? O Rodrigo, o Yuri Alberto, o Vitorian, o Lucas Lourenço, todos esses meninos têm os direitos econômicos todos do Santos Futebol Clube. Boa, vamos lá, Simate. O Leandro Damião. O Damião, verdade. Uns mais benquistos do que outros pela torcida. Presidente, com o tempo passando, é natural que a especulação vai aumentando. E no caso do Lucas Lima, que é um bom jogador, essa especulação sempre foi grande. Como é que tá o Santos nesse momento? Pessimista, otimista? Conversou com os representantes do Lucas Lima? Enfim, qual que é a atualização dessa negociação? Nem otimista, nem pessimista. Casualmente, ontem eu estive com o Edson Córdova, mas pouco falamos do Lucas, porque o Lucas já definiu que só vai tomar decisões depois de 3 de dezembro. Então, sei porque eu e o Edson conversávamos sobre esse assunto. Nesse momento, ele já definiu que depois de 3 de dezembro ele vai tomar uma decisão. E nos compete esperar, aguardar a palavra dele. Outro dia, eu estava num restaurante almoçando, juntamente com a diretoria do CSA de Alagoas e com o presidente da Federação Alagoana, o Felipe Feijó, e estávamos conversando, e no mesmo restaurante estava o Lucas Lima. Nos cumprimentamos, porque somos pessoas que nos queremos bem, que temos uma relação muito boa. Ele foi até minha mesa na hora que ele estava saindo e foi lá falar comigo. Pessoas puseram fotos na internet dizendo que nós tínhamos tido uma reunião e definido, sabe, é tudo especulação. Vamos parar de falar esse assunto pelo menos até dia 4 de dezembro. Eles não vão arrancar nada de mim, nem do Lucas, nem do Córdova, que são as 3 partes disso. O resto é tudo especulação, gente. O terceiro sinal marcou
que é hora redonda agora. É, 9 em 21 horas. ponto, 9 em ponto. E para liberar também, presidente, passa os detalhes pra gente, se é que o senhor tem, sobre esse material esportivo do Santos. Afinal de contas, muita gente já pensando no planejamento de 2018 e o Santos também, né, presidente? Afinal de contas, vem aí uma situação financeira. Lembro bem, há 3 anos, quando o senhor assumiu o Santos, uma situação caótica e hoje, pelo menos financeiramente, bem melhor, não? A situação, o material esportivo é um contrato muito bom. É um contrato, eu te digo que se não for o maior, é um dos maiores contratos de material esportivo da história do Santos. A gente não fala, obviamente, de valores, porque é um assunto interno do clube, mas a situação econômica do Santos hoje, nós pagamos, nós fizemos 148 milhões de acordos judiciais e extrajudiciais nessa nossa gestão. Desses 148 milhões, nós pagamos 123 milhões. Nós tínhamos uma previsão este ano, no orçamento desse ano, de 44 milhões de reais de provisão para despesas financeiras. Para o orçamento do ano que vem, a previsão é de 19 milhões, sendo que desses 19 milhões, 12 milhões são previstos para o Profut. Então, você veja o tamanho da diminuição das despesas financeiras. Despesa financeira é juros, variação cambial, essas coisas. Porque o Santos passa hoje a dever muito menos. Nós devemos zerar, nós vamos zerar até 31 de dezembro todas as nossas dívidas bancárias que temos hoje. Todas. Nós não temos nenhum centavo adiantado de cotas de TV para o ano de 2018. Nós chegamos em 2015, estava tudo adiantado. Hoje nós não temos mais nada adiantado. Pessoas que não conhecem a vida do Santos, tem muita gente que não conhece e se põe a falar da vida do Santos sem conhecer. Mas o Santos hoje não vive uma situação econômica estável, financeiramente tranquila, mas nada disso. O Santos vive ainda as dificuldades, como todos os clubes do futebol brasileiro vivem as dificuldades. Mas nós temos, com certeza, uma situação e uma vida financeira estabilizada. Isso, eu posso dizer, uma das coisas que eu tenho mais orgulho na gestão foi caminhar nesse avanço da situação econômica e financeira do clube. Maravilha, presidente. Quero te agradecer. A última pergunta pra gente pautar a imprensa esportiva brasileira e mundial. Qual que é a raça do cachorro que latiu aí durante a entrevista com o senhor? Olha, nós temos aqui o nosso Border Collie, o Max. Nós temos uma Weimaraner, a Kate. Nós temos um PVL, o Awake. Sabe o que é PVL? Não tenho a menor ideia. É um puro vira-lata. Puro vira-lata. Entendi. Esse é o melhor de todos. Eu tenho uma também. Vou arranjar uns gatos pro senhor aí, viu? Em Santos tem um monte. Tá bom, querido. Um abraço. Foi um prazer muito grande falar com vocês. E a gente fala. Às vezes vocês perturbam um pouquinho, mas a gente tá sempre falando com vocês. Todos nós, pode ter certeza disso, que é um prazer falar com vocês, principalmente aí na Bandeira. Obrigado, presidente. Um abraço pro senhor. Abraço. Falou.